Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Ceará. Vamos avançar ali mais um conteúdo, né? E agora nós vamos falar sobre as políticas no Ceará e a gente vai tratar de dois tópicos, né? Primeiramente, ali falando sobre as políticas de controle da seca no Ceará, que é da página 127 e 128, tá? Lá na página 127 tem esse trechinho lá embaixo que diz assim: a natureza rebelde das terras cearenses foi reestudada. Afinal de contas, o território do Ceará não é só seca. E aí tem essa informação aqui que diz assim: o território cearense, inserido no conteúdo físico do semiárido nordestino, apresenta uma série de condições naturais que, se exploradas adequadamente, poderão proporcionar resultados positivos dentro da política de convivência com o fenômeno das secas. O primeiro passo é compreender sua natureza, identificar com clareza os diversos elementos que interferem nesta época do planeta, de modo que possa estabelecer soluções mais permanentes. Quem disse isso foi Macedo, certo? É um estudioso, né, que ele falou sobre as condições, né, da seca, no caso as condições climáticas do Ceará que favorecem a seca, que o que está dizendo aqui basicamente? Que o território precisa ser estudado, né, para que se possa criar soluções nesses períodos de seca, porque o Ceará, ele não vive na seca o ano inteiro, né? A gente sabe que tem momentos em que chove, então precisa apenas de soluções para esses momentos em que acontece de não haver chuva, né? E aí, prosseguindo, diz aqui o seguinte: com essa visão, começa a se perceber a necessidade de se estudar a natureza do Ceará para criar políticas sociais e de apoio ao homem do campo no combate à seca. Atualmente, várias são as ações nesse sentido, como a construção de poços subterrâneos, barragens, como é o caso do Castanhão, e transposição de bacias, além do Bolsa Família, Garantia Safra, Bolsa Estiagem, carros-pipas e a construção de cisternas. Entretanto, todas essas ações ainda não beneficiou a maioria. O Ceará mudou de feição, mas não foi ainda suficiente para melhorar a vida da maioria da população que vive nos sertões do Ceará. Então, vocês veem aí que existem várias, né, já foram criadas várias medidas para poder driblar a seca, né, para tentar levar um pouco de para tentar solucionar um pouco o problema, né, amenizar um pouco o problema para essas pessoas que vivem nessa situação de seca, certo? Só que o que está dizendo aqui é que, apesar de tudo isso, né, que foi feito, todas essas medidas ainda não atingiram toda a população. Grande parte do Ceará é de sertão, né, interior, né, não são cidades como Fortaleza, né, a maior parte do interior, a maior parte do território, da maior parte do Ceará, na verdade, a maior parte do território cearense são interiores, né, são campos, né, e pessoas, a maioria das pessoas do Ceará vivem no campo. Então, muitas dessas pessoas passam por esse período de seca, né? E acaba que todas essas medidas que foram, né, implementadas não chegou a todo mundo ainda. Então, não se tem uma solução ainda para a seca, certo? Continuando para o próximo tópico, falamos sobre segunda metade do século XIX, o Ceará sofre modificações socioeconômicas. Então, vamos lá. Falando sobre isso, né, que está dizendo aqui já da segunda metade ali do século XIX, no caso ali por volta de 1850, tá? 1850 até 1899, certo? E aqui está dizendo que nessa segunda metade do século XIX aconteceu principalmente nas áreas urbanas, né, essas mudanças. Nessa época, além do algodão, se destacaram o café, a cera de carnaúba e a borracha de maniçoba. Fortaleza se tornou o centro político e econômico do Ceará, surgindo assim as primeiras fábricas. Surgiram nessa época também vários equipamentos e serviços como transporte coletivo por bonde de tração animal, né? Esse tipo de transporte surgiu ali em 1880 e também o calçamento em algumas ruas. Então, até esse período, a maioria das ruas eram de terra, né? Vamos dizer assim, todas as ruas eram de terra, né? E boa parte, né, dessas ruas, estou falando de Fortaleza, receberam calçamento, no caso são aquelas pedras, né? Que se coloca ali
na terra, tá? E aí surgiu alguns serviços, fábricas, né, foram surgindo nesse período, e alguns transportes. O primeiro transporte, né, coletivo, ou seja, um transporte que levava muitas pessoas, que surgiu, foi o transporte de tração animal, o bonde de tração animal. Se vocês prestarem atenção aqui, a foto tá um pouco ruim, mas no livro de vocês vão conseguir ver. Tem esse bondezinho que na frente tem dois cavalos, né? Então esse aqui é um tipo de bonde de tração animal que existiu em Fortaleza, né? Surgiu ali em 1880. Já lá por volta, né, de 1890, a cafeicultura cearense entrou em decadência, né? O café começou a deixar de gerar lucros. Vários foram os fatores dessa decadência do café, como o envelhecimento, né, dos cafezeiros, a escassez de terra para o plantio, a carência de recursos para investimento, né, no caso dinheiro, a ausência de portos, as secas e a concorrência de outros produtores, né? Esses foram aí os motivos que causaram a decadência do café, certo? E aí vocês viram que o conteúdo foi bem curto, né? A gente falou sobre as políticas, né, que foram implementadas no Ceará para tentar solucionar ali o problema da seca, ou pelo menos amenizar os efeitos da seca para algumas pessoas, né, para alguns sertanejos. E nós vimos também, né, sobre as mudanças que sofreram no Ceará, principalmente em Fortaleza, ali na segunda metade do século XIX, né? E aí, a partir disso, vocês vão fazer a atividade, que é o quê? A atividade era somente uma pesquisa que tem na página 128, naquela parte que tem assim, pesquisando para aprender mais. E a pesquisa está pedindo para vocês pesquisarem ações de combate à seca no Ceará. Vocês vão pesquisar quais são as ações de combate à seca que existem atualmente no Ceará, e vocês vão anotar essas informações no caderno de vocês, tá? Ali na matéria de História do Ceará. Quando for na nossa semana, né, que vem a correção, eu vou trazer também a minha pesquisa sobre quais foram, né, quais são essas medidas que são implementadas, e aí vocês vão comparar para ver se a gente achou ali as mesmas medidas, certo? Então, meus amores, é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.